Fala galera, professor Clemilson Martins, professor de linguagens do CPC Vestibulares, junto com você aqui no CPC Resolve. Estamos respondendo o caderno azul do Enem de 2019 e agora vamos fazer a questão de número 35. A questão de número 35 é uma questão direta, é uma questão que vai querer de você um conhecimento sobre distúrbios. Então vamos primeiro ao enunciado. O que é que o enunciado traz para a gente? Diz assim: a preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como... Galera, vamos primeiro ler o texto para a gente entender qual a conotação, qual o contexto desses distúrbios. O texto diz assim: no Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza, você tem que marcar isso. Nós estamos falando da estética da magreza, é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, pesquisa zona doida, meu amigo, aparece esse percentual de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal. Ou seja, 9 em cada 10 mulheres estão preocupadas com o peso. Sendo que 95%, ou seja, quase todas, se sentem insatisfeitas com o seu próprio corpo. Beleza? Estava na revista Corpo, Ciência e Mercado. Então vamos voltar aqui para o enunciado. A preocupação excessiva com o peso corporal, peso entre aspas, obviamente, pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como... Galera, é uma questão que o texto vai te ajudar, mas você tem que ter o conhecimento de mundo. Essa questão podia cair, por exemplo, em biologia. Trouxe até uma imagem aqui para a gente ver. Olha aqui a imagem do lado esquerdo. Uma mulher magra, a realidade dela é magra, mas ela se vê como sempre? Se vê gorda. E a outra imagem é de uma pessoa, ela não está escovando o dente, não. Não dá para ver tão direito, mas o que ela está fazendo na realidade é vomitando. Ela come, depois vomita. Isso também recebe um nome. Quando a gente se vê sempre gordo, o nome disso é... Aí você tem que saber, galera, não tem outra saída. A resposta não está no texto, é anorexia. E quando você come e quer vomitar sempre o que comeu, o nome disso é bulimia. Por isso que a resposta da questão de número 35, caderno azul, Enem 2019, é a letra A. Galera, cuidado. Sobrepeso, fobia social, sedentarismo, obesidade, ansiedade, depressão, você eliminaria. Mas aí surgem termos novos, como por exemplo, ortorexia. A ortorexia é quando você tem um distúrbio por comidas saudáveis. Sempre você quer comer, sempre você quer ter uma alimentação saudável. E vigorexia, na verdade, é o contrário da anorexia. Você sempre se vê magro, sem músculo, você sempre quer ser musculoso. Beleza? Que fica a dica. Um beijo e até a nossa próxima questão. Alô você do CPC, alô galerinha do CPC, muito prazer estar com você mais uma vez, tio Flávio Coelho, fazendo o CPC Resolve Enem 2019, agora corretamente a questão de número 80, né? Havíamos feito a questão do Enem PPL, agora a questão correta, questão 80 do Enem 2019, a questão sobre a famosa revolta da vacina. Então, o enunciado da questão traz para você isso daí, olha. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava o que. Ele quer saber o que questiona o povo na chamada revolta da vacina, essa mobilização. Para isso, vamos fazer uma análise do que diz o enunciado da questão e diz assim, olha. O texto da questão diz: a revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. É uma revolta popular, não há líderes. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas, defendia-se valores e direitos considerados
acima da intervenção do Estado, texto clássico do meu amigo José Murilo de Carvalho em Os Bestializados. De boa? Então, para lembrar da revolta da vacina, eu fiz esse contexto geral. Em 1904, o presidente, o mineiro Rodrigues Alves, havia nomeado o engenheiro Pereira Passos para ser uma espécie de prefeito do DF, do Rio de Janeiro, e deu a missão a ele de ele modernizar, sanear e transformar o Rio na cidade maravilhosa. De boa, o Rio era feio, era infétido, era insalubre, e a ideia era transformar o Rio na verdadeira cartão postal, carta de entrada ao Brasil. Então, nós tínhamos um país, e o Rio não era diferente, com uma inflação que provocava a carestia, o achatamento do salário do povo pobre. Lembrar que a classe trabalhadora, quando reclamava aí na República Velha, era uma questão social, um caso de polícia, na taca, é como geralmente as manifestações da classe trabalhadora eram tratadas. O povo continuava na miséria e geralmente marginalizado. Então, o projeto que você tinha de transformar o Rio na cidade maravilhosa, no cartão postal, na porta de entrada, na carta de entrada do país, era modernizador, mas era excludente, era elitista. E, claro, começa ali, naquele contexto da política do bota abaixo, um processo de favelização. Os aluguéis na parte baixa do Rio, na parte central, era muito caro. Então, esse é o contexto que você tem sócio. Na parte sanitária, o Rio tinha muitos problemas, muitas doenças crônicas, que não eram só do Rio, mas o Rio era a capital da República. A peste bubônica, é aquela mesma lá da Idade Média, voltou um surto no início do século XX. A varíola, a febre amarela, a mesma do Aedes aegypti, o mesmo da dengue, da chikungunya e de outras. E aí, o presidente tem todo o aval para que o sanitarista Oswaldo Cruz, que tinha estudado no Instituto Pasteur de Ensino em François, e tinha vindo para o Brasil com uma novidade, que os micro-organismos também são potenciais provocadores de doenças. E aí, o Oswaldo Cruz pedia ao presidente o aval e ao prefeito as medidas profiláticas para poder evitar a doença. Criou as brigadas mata-mosquito, as brigadas mata-rato, passou a comprar da população os ratos que possivelmente seriam transmissores da peste bubônica e a questão da vacinação. E nós estamos vivendo esse período agora com uma temática muito ríspida de pessoas que querem e outros que não querem, que são favoráveis e são desfavoráveis à vacinação contra o Covid-19. Agora imagine há 100 anos atrás, em uma sociedade que não tinha conhecimento, que não tinha informação, que não foi esclarecida para tal, que era visivelmente uma certa ignorância, estou falando no que diz respeito a ter conhecimento, e muito conservadora, porque os homens não vão permitir que suas mulheres mostrem partes íntimas. Então a vacina foi criada de forma autoritária, era obrigatória. Ora, velho, com as brigadas sanitárias e a violência das brigadas, a violência policial, vai resultar em uma explosão do povo. Todo mundo tem um ponto de saturação. E essa explosão vem na revolta da vacina. Então você está vendo aí os casebres, os cortiços estão sendo destruídos na política do bota abaixo. E claro, a população pobre que não tinha condições de construir um casarão, ou morar nessa parte nobre, chique, bonita do Rio, aí vai ter que subir o morro. É o processo de favelização, tá aí o processo de favelização e a vacinação. Olha o olhar de não muito bom humor dessa senhora, mostrando as partes íntimas do corpo para os funcionários do governo. Aí o povo se revolta, na chamada revolta da vacina. De boa? Então, essa mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava o quê? O que é que o povo questionava, galerinha? O povo questionava a alta dos preços? Não exatamente, apesar da inflação. Questionava a política clientelista, o que havia no país quase todo. Quem vai fazer esse questionamento
vai ser na década de 20, quando a gente começa a questionar o domínio das oligarquias e os coronéis. Questionava-se a reforma urbana. Veja que a maioria do alunado que erra a questão, ele coloca como se fosse a letra C. Mas o questionamento é da forma como está sendo feita a vacinação, como está sendo feita a reforma no Rio de Janeiro, de forma autoritária, truculenta, arbitrária. Por isso que a alternativa D de danadinho é a alternativa correta, o arbítrio governamental, uma medida arbitrária e impositiva, sem negociação. E por último, não se questionava as práticas, porque não tem uma concepção eleitoral. Daí a alternativa, letra D de danadinha, letra D de dado na questão 80, agora sim, questão do Enem 2019. De boa? Foco nos estudos. Até a próxima. Um cheiro e tchau! Valeu, galera! Olá, pessoal! Tudo beleza? Vamos para mais uma questão do nosso CPC Resolve, trabalhando aqui em cima da prova do Enem de 2019, né? A prova azul. E na nossa parte de natureza, temos aí mais uma questão de biologia. Com vocês aqui o professor Tássio Adriano e vamos para a questão de número 125. Uma questão de botânica. É sempre certeza que uma questão de botânica virá na prova. E aí, os aspectos do processo evolutivo são muito explorados nessas questões. A gente orienta muito os alunos com relação a isso. Então diz assim, olha, durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Eu lembro que eu já elaborei uma questão nesse estilo, uma questão para revisão, onde a gente bota sempre um cladograma e trabalha com as apomorfias, né? E aí você pode perguntar muitas coisas. Quando é que apareceram os vasos condutores? Quando é que a planta passou a ser uma planta de grande porte, uma planta que dominou o ambiente terrestre? Isso são pontos marcantes no processo evolutivo. E aqui a gente percebe no 1, e está a legenda aqui, ó, os embriões protegidos pelo gametófito, que caracteriza a separação entre algas e plantas, a matrotrofia, né? A planta mãe cuidando de seu embrião. Tecidos condutores verdadeiros aparece aqui nos 2, já para as pteridófitas, porque esse grupo aqui de hepáticas, antóceros e musgos são briófitas. Esses 3 aqui são briófitas. E os vasos condutores aparecem depois para as pteridófitas, no caso licófitas, selaginella, licopódios, aí vem as samambaias, né, as pterófitas, samambaias, cavalinhas, psilóton. E vem uma novidade 3, que causa mais uma grande separação dos grupos aí, no caso as gimnospermas e angiospermas, onde a gimnosperma tem uma característica 4 e a angiosperma 5. 3 é a formação de tubo polínico, e aí a gente sabe que o tubo polínico promove a fecundação dos gametas sem necessidade da água. E é esse o ponto crucial que determina se o indivíduo é ou não é dependente da água para a sua reprodução. Nesse caso, as plantas são chamadas sifonógamas, formadoras de um tubo polínico, e permitiu o domínio do ambiente terrestre. As plantas gimnospermas, então, foram as pioneiras no domínio do ambiente terrestre e, posteriormente, evoluíram as angiospermas. A polinização pelo vento é típica das gimnospermas, já que não possuem flores para atrair polinizadores. São sementes nuas, geradas em cachos, né, nas pinhas, nos estróbilos, e não têm estruturas atrativas de polinizadores. O que não acontece com as angiospermas, que são plantas com flores, que têm cores, cheiros, néctar, atraem os mais diversos tipos de polinizadores, e aí tem a polinização muito mais eficiente, se diversificou muito mais, e a flor possui um ovário. Ovário esse que, após a fecundação e formação da semente, esse ovário se desenvolve num fruto. Existem, obviamente, frutos que se desenvolvem sem semente, os partenocarpos, mas é comum a semente primeiro,
para depois formar os frutos por conta dos hormônios, né? Então a gente espera uma pergunta para qualquer ponto desse aí. Aí ele diz aqui, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número... Bom, muitos alunos podem desconfiar que as pteridófitas já dominam o ambiente terrestre, mas não, o pteridófita ainda precisa da água para a fecundação de seus gametas. O gameta masculino ainda é o anterozoide natante. O domínio definitivo se deu quando o gameta masculino não precisou mais da água para fecundar o feminino. E isso por causa do tubo polínico. Então, a característica 3 gerou o grupo das plantas superiores dominantes do ambiente terrestre. Portanto, gabarito letra C. Questão bacana, questão de nível mediano aí, não é? Mas que é uma questão interessante, que há uma expectativa que qualquer outra coisa poderia ser perguntado dentro desse cladograma. Bacana? Valeu, galera. Show de bola. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau. Fala, galera. Professor Jean Carlos, mais uma vez no CPC Resolve, fazendo com vocês agora a questão de número 170, Enem 2019, prova azul. Veja o que diz a questão. A questão diz o seguinte: a bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que seja ministrado diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser administrado diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser administrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é: letra A, 10, letra B, 50, letra C, 100, letra D, 250, letra E, 500. Vamos lá para a resolução desta questão. Gente, é uma questão que envolve o que, galera? Somente regra de 3, beleza, pessoal? O que diz na parte inicial da questão? Na parte inicial da questão diz o seguinte, que 500 miligramas por dia, correto? Ou por quilo ao dia, beleza, gente? Bacana? E que esta criança, ela possui o que, pessoal? 20 quilos. Ora, professor, posso fazer uma regra de 3 a partir daqui? Pode. Pode não, deve. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3 envolvendo as gramas e justamente quem? A quantidade de quilos necessária para a dosagem. Esses 500 miligramas, vou transformá-la aqui para gramas, correto, pessoal? Então isso aqui eu vou ter o quê? 0,5 gramas, correto? Que vai ser o que, gente? Por quilo. Então, a pessoa vai tomar 0,5 gramas por quilo. Porém, essa criança tem quantos quilos? Essa criança tem 20 quilos. Então, farei uma regra de 3 em cima disso aqui. Produto dos meios pelos extremos, você vai observar que isso aqui vai dar quanto, pessoal? 0,5 vezes 20. Isso aqui vai dar justamente quanto? 10. Ou seja, vai dar o que, galera? Vai dar na seguinte proporção: 10 gramas, justamente por quê, galera? Por dia. Beleza, pessoal? Foi uma primeira regra de 3. Vamos agora para a conclusão da questão. Veja que serão ministrados o quê? Isso aqui vai acontecer durante quantos dias? 5 dias, correto, pessoal? Ou seja, isso aqui vai ocorrer durante 5 dias, ou seja, em um dia será ministrado o quê, pessoal? Justamente o que, galera? 10 gramas. Ah, professor, então durante 5 dias vai ser o quê? X. Justamente o que a questão quer. Vai ser 50 gramas, que vai ser o que, pessoal? Vai ser 50 gramas, que vai ser os 50 centímetros cúbicos, que vai ser nada mais, nada menos que os 50 o quê? ml. Ou seja, se você observar, foi nada mais, nada menos que uma questão de regra de 3. E 50 ml está em que alternativa, pessoal? Na letra B. Beleza, 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 pessoal? Bacana? Então, tamo junto e até a próxima.